Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, sabe, à primeira vista parece até uma lista de regras meio soltas. É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. A gente está com o capítulo 16 de Deuteronômio e nossas fontes são os comentários de duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Uhum. E o desafio é esse. O capítulo mistura instruções sobre grandes festas, depois do nada pula para regras sobre juízes e termina com proibições bem específicas. Qual é a lógica que conecta tudo isso? Exato. E a ideia central, assim, é que a vida de uma nação não se divide em caixinhas. O que acontece no templo e o que acontece no tribunal não são mundos separados. Eles são reflexos um do outro. Isso, a forma como um povo celebra e a forma como aplica a justiça definem juntas quem esse povo realmente é. Ok, então vamos montar esse quebra-cabeça. A primeira peça é uma ordem bem direta. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa. A palavra que me chama a atenção de cara é Abib. Sim, Não é um nome de mês que a gente usa. O que significa? pois é. E a resposta já nos dá uma pista ótima. As notas da Bíblia Holman explicam que Abib não é só um nome no calendário. A palavra significa literalmente espiga de cereal. Ah, então tem a ver com agricultura. Exatamente. Espigas de cevada ainda verdes. A ordem não é celebre no dia X, é celebre quando a terra der este sinal. Isso ancora a fé no ritmo da vida real, sabe? Faz todo sentido. E os detalhes da celebração são muito específicos, né? Tem o sacrifício, claro, mas o que me intriga é a regra do pão. 7 dias comendo um pão sem fermento. O pão da aflição. Isso, pão da aflição. Esse nome me parece estranho. É uma festa sobre liberdade. Eu esperaria pão da liberdade. Parece contraintuitivo. E essa é a beleza do simbolismo. A explicação, segundo a nota da Holman, é que o pão era um memorial sensorial da pressa com que eles fugiram. Ah, não deu tempo Não de... deu tempo de esperar a massa crescer, de levedar. Foi uma fuga. Então aquele pão achatado, simples, era um gosto que contava a história da aflição, do medo que veio antes da liberdade. Nossa, é uma memória que se come, basicamente. Exatamente. Nunca se esqueça da urgência de onde viemos. E tem outro detalhe que se repete: o local. O texto insiste que o sacrifício tem que ser feito no lugar que o Senhor escolher. Por que essa insistência toda em um único lugar? Então, essa centralização era uma estratégia teológica e, até geopolítica para a época. Os povos vizinhos, os cananeus, tinham múltiplos santuários, cada cidade com seu deus, seu altar. Certo. Ao insistir em um único santuário, Deuteronômio está forjando uma unidade nacional. Todos viajam para o mesmo lugar, se encontram, celebram juntos. Cria uma identidade coletiva. Isso. E, ao mesmo tempo, cria uma barreira contra o sincretismo religioso. Era um jeito de dizer: nossa adoração é focada, não vamos misturá-la com as práticas ao redor. Entendi. É um ponto de encontro que protege a identidade. Bom, depois da Páscoa, o capítulo nos leva para a segunda festa, a das semanas, que a gente conhece mais como Pentecostes. Uhum. O que se destaca para mim aqui é menos o ritual e mais a atmosfera. A palavra-chave parece ser alegria. Exatamente. E não é qualquer alegria, é uma alegria compartilhada, quase obrigatória. O texto faz questão de listar quem deve participar. E a lista é impressionante. É. Não é só a família. Inclui os empregados, o clero local, os imigrantes, órfãos, viúvas. Ninguém pode ficar de fora. O que isso nos diz? Nos diz que a sua bênção pessoal só está completa quando ela transborda para a comunidade, sabe? A celebração não é um evento privado. É um ato de coesão social. É um ato de coesão. A oferta era voluntária, proporcional à sua própria prosperidade. Ou seja, a sua gratidão a Deus se media pela sua generosidade com os outros, especialmente com quem não tinha nada. A festa se tornava um mecanismo de cuidado social. Perfeito. E é essa festa que depois se conecta com o Pentecostes cristão, certo? Isso, a nota da Holleman, no versículo 10, destaca essa ponte. A festa das semanas era 50 dias depois da Páscoa. No Novo Testamento, é nesse exato dia que os apóstolos recebem o Espírito Santo.
É uma releitura simbólica muito poderosa. Sim, uma festa que celebrava a colheita do trigo se torna o símbolo de uma colheita de pessoas. Ok. E a terceira festa é a dos tabernáculos, outra celebração de 7 dias, no outono, e de novo, a ordem é clara, alegra-te. Parece até uma ordem, né? Você vai se alegrar. É quase isso. Mas essa festa tem uma dupla camada de significado que é linda. A nota da Bíblia NAA ajuda a gente a ver. Por um lado, é a maior festa de ação de graças do ano. A colheita acabou, os celeiros estão cheios, Celebração da abundância. da provisão. Mas, ao mesmo tempo, o nome é Festa dos Tabernáculos, ou seja, das cabanas. Ela relembra o tempo em que o povo viveu em tendas frágeis no deserto. Nossa, que contraste. Totalmente dependente de Deus para cada refeição. Então, no auge da prosperidade, no momento de maior segurança, eles são ordenados a se lembrar da época de maior vulnerabilidade. Exatamente. É uma festa que ensina a humildade na abundância. Celebre a fartura de hoje, mas nunca se esqueça da fragilidade de ontem. É um mecanismo genial para evitar arrogância. Então, se a gente junta as peças dessas 3 festas, qual é a imagem que se forma? Elas construíam a espinha dorsal da nação. Pensa só, você tem um calendário que tece o fio da história. Lembrando do êxodo, do deserto, Isso. o fio da natureza, marcando as colheitas, e o fio da responsabilidade social, com o cuidado com os pobres em todas elas. Era um sistema que realinhava o povo constantemente com sua história, sua terra e seus valores. Certo. Essa estrutura de memória e identidade faz todo sentido. Mas uma sociedade não vive só de celebração. E os conflitos do dia a dia? A justiça precisa entrar em cena. E é exatamente para onde o capítulo vai. A transição é abrupta. Saímos da festa e caímos direto na porta da cidade, onde funcionavam os tribunais. Nomearás juízes e oficiais, para que julguem o povo com justiça. E as instruções para esses juízes são de uma clareza cortante. Não torcer o direito, não ser parcial e, principalmente, não aceitar suborno. E a justificativa é incrível. É. O suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. É uma psicologia da corrupção em uma única frase. É atemporal. A ideia de que o suborno não só compra uma decisão, mas distorce a sua capacidade de ver a verdade, é profunda. E logo depois vem a frase que é talvez o coração do livro: justiça, somente a justiça seguirás. Essa repetição dá um peso enorme. Não é uma sugestão. Não, é a condição para a sobrevivência deles. A posse da terra não é garantida por poder militar, mas pela integridade do sistema legal. Ok, isso é poderoso. Mas aí vem a parte que me deixou confusa. Logo depois dessas regras para os tribunais, o texto parece mudar de assunto. Parece, né? Ele proíbe plantar um poste de acerá ao lado do altar e levantar colunas de pedra. Peraí, a gente estava falando de juízes e do nada pulamos para decoração de altar? Qual é a conexão? Essa é a conexão chave do quebra-cabeça todo. Não é aleatório. As notas, tanto da Ná quanto da Roman, explicam que esses objetos não eram decoração. Eram os principais símbolos dos rituais de fertilidade dos cananeus. Ah, entendi. Ligados a outras divindades. Exato. Proibi-los era a maneira mais enfática de dizer: nosso culto é exclusivo. Tá. Eu entendo a proibição da idolatria, mas por que colocar essa regra imediatamente depois da regra sobre juízes justos? Porque, para a mentalidade de Deuteronômio, as duas coisas são a mesma face da mesma moeda chamada integridade. Uau! A justaposição é intencional. Ela sugere que um sistema de justiça corrupto e um sistema de adoração corrompido são, no fundo, o mesmo tipo de traição. Então, o juiz que aceita suborno, ele está, na prática, se curvando a um ídolo. O dinheiro, o poder, ele está distorcendo a ordem de Deus tanto quanto alguém que coloca um ídolo pagão ao lado do altar. Nossa! A corrupção do portão da cidade é uma forma de idolatria. É colocar outra coisa no lugar de Deus e da justiça dele. Agora a conexão faz todo sentido. Exato. Não é uma mudança de assunto, é uma aplicação do mesmo princípio. A fidelidade a Deus não se prova só com rituais corretos no altar. Ela se prova, talvez até mais,
com sentenças imparciais no tribunal. Isso. A integridade da nação dependia de pureza tanto na adoração quanto na governança. Uma não existe sem a outra. Então, resolvendo nosso quebra-cabeça, a lógica que conecta festas, tribunais e ídolos é a construção de uma sociedade íntegra em todas as esferas, Perfeito. onde a memória coletiva, ativada pelas festas, serve de base para a ética do dia a dia, que é garantida pelos tribunais, o sagrado e o secular, interligados. É isso. A adoração verdadeira, nesta visão, não é um sentimento interior, é uma prática social concreta. Ela se manifesta na alegria de uma festa e na imparcialidade de uma decisão judicial. Celebração e justiça são expressões da mesma aliança, Exatamente. do mesmo compromisso com Deus e com a comunidade. Isso nos deixa com uma última reflexão. O texto insiste tanto para as festas quanto para a justiça na ideia de um lugar que o Senhor escolheu, um centro que une. Uhum. Pensando nisso, de que forma a existência de um centro físico e simbólico pode moldar o senso de comunidade e a própria aplicação da lei em um povo? E trazendo para hoje, como essa ideia de um centro unificador ressoa ou contrasta com as nossas noções modernas, muitas vezes mais descentralizadas, de comunidade e de justiça.